Hoje eu quero falar com você sobre algumas posturas interiores que a gente tem para a gente assumir a responsabilidade da nossa vida e onde a gente assume a responsabilidade também de tudo o que nos acontece à nossa volta, sabe? A autorresponsabilidade. Aquilo que a gente traz para nós na nossa vida e a gente entende que nós somos os protagonistas da nossa história, os autores da nossa história, que tudo acontece à nossa volta por conta do nosso movimento interior. Quando a gente entende que o universo é mental, que tudo tem consciência no universo, a gente começa a compreender que tudo foi pensado, que tudo em algum momento foi pensado por alguém, houve esse movimento consciente mental para que as coisas pudessem se materializar e acontecer à nossa volta. Quando a gente traz esse protagonismo da vida pra gente, fica tudo mais fácil de entender que aquilo que acontece à nossa volta é justamente um movimento interior. Então, aquela situação que se repete, a gente pode olhar para dentro e entender por que aquela situação se repete. E tudo aquilo que acontece em volta de você é justamente o seu interior que está refletindo aquilo, né? Aquilo que está fora está dentro. Então, isso é muito interessante porque é uma chave muito poderosa para que a gente possa assumir as rédeas da situação e entender que tudo acontece a partir de nós. Então, se você se coloca como protagonista e não como vítima da sua vida, você vai entender que a responsabilidade de tudo, absolutamente tudo, é sua. E a gente aqui não vai falar de culpa em momento nenhum, porque a culpa ela não deve existir. A culpa ela só serve para você ficar ali com um chicotinho, né? Se dando várias chibatadas por coisas que você entende que deveria ter feito, por questões do passado que na sua cabeça egóica, enfim, deveria ter acontecido de uma outra forma e não aconteceu. E aí você se martiriza por isso, né? E você olha fotos do passado e pensa, poxa, como eu seria mais feliz dessa forma, como eu poderia ter feito essa faculdade, aquele curso, seria muito melhor para mim, como eu poderia ter cultivado aquela relação, mantido aquela amizade, aquele relacionamento, como eu poderia ter aceitado aquela proposta que eu não aceitei. Enfim, é muito importante que a gente respeite o nosso nível de consciência, porque a gente não vai falar de responsabilidade porque a gente tem um nível de consciência que não é o mesmo de ontem. Por isso que aqui no canal, assim, a nossa missão aqui é justamente buscar a expansão de consciência para todos nós, que é quando a gente se conecta com a fonte criadora, que é quando a gente fica mais próximo de Deus, né? A gente consegue isso de diversas formas e especialmente quando a gente está alinhado com a nossa essência, quando a gente está alinhado, vibrando amor, alegria. Então é quando a gente está mais próximo de Deus. Quando a gente está vibrando na culpa, na infelicidade, na tristeza, na escassez, né, de tudo aquilo que a gente já conversou aqui, tudo que é contrário à prosperidade de uma maneira geral, que é o estado em que você tem tudo que é contrário a isso significa que a gente está mais distante de Deus. Então, assim, a energia das lamúrias, das lamentações, significa que a gente está afastado dessa fonte criadora, de Deus. Então, é muito interessante a gente pensar que nesse alinhamento a gente vai respeitar o nosso nível de consciência de hoje, a gente respeita o nosso nível de consciência do passado, de modo que a gente teve determinados erros e tudo bem, porque a gente tinha um nível de consciência que naquela ocasião não nos permitia enxergar. É como se aqui eu apagasse a luz e aí eu tentasse ver aqui um objeto, localizar um objeto aqui nesse ambiente que eu tô. Se a luz estiver apagada, eu não enxergo. Uma vez que eu acende a luz, eu consigo localizar rapidamente o objeto. Essa analogia serve para quando a gente tem um nível de consciência inferior. Então, assim, do passado, hoje você já expandiu um pouco mais sua consciência, né, com meditação,
com coisas que te alinham com a frequência do todo. Mas no passado, suponhamos que você não tinha acesso a essas ferramentas de autoconhecimento e você estava desalinhado, você estava mais distante dessa frequência abundante do todo e você não enxergava esse objeto, ou seja, você não tinha um nível de consciência como você tem hoje, que você enxerga que aquela atitude que você tomou no passado era errada, entendeu? Então, seja generoso com você do passado, que não teve essa consciência porque não enxergou aquele objeto, estava com a luz apagada e não podia enxergar aquele objeto, porque o nível de consciência que você tinha no passado não te permitia enxergar com a clareza que você enxerga hoje, com a sua expansão de consciência. Você enxerga que foi uma tremenda besteira que você fez no passado, por exemplo. Então, por isso que você tem que ser generoso com você e não se culpar. Não se culpa, sabe? Solta as amarras, solta essas algemas e o que você pode fazer é se autorresponsabilizar. Sim, é responsabilidade minha o que aconteceu no passado, é responsabilidade minha o que eu criei em virtude das minhas atitudes no passado, é responsabilidade minha esse cenário que eu me encontro hoje, por exemplo. Essa situação que eu estou vivenciando hoje fui eu que criei, é minha responsabilidade. Não é minha culpa, é minha responsabilidade. A gente não tá atribuindo culpa a nada. Por quê? Porque quando você chama para ser a responsabilidade de alguma coisa, você tem a possibilidade de mudar. Você entende que você é protagonista. E quando você é protagonista, você faz o que você quer. Então, você entende que as rédeas da situação estão nas suas mãos. É como você guiar um veículo. Você tá guiando o veículo e você decide se você entra para a direita, se você entra para a esquerda, se você faz a volta, se você pega o retorno da rodovia e você vai para outra cidade. Tá nas suas mãos. Então, a gente pensando que o mundo é mental, que o universo é todo consciente, a gente tem uma consciência dentro de nós, a gente se alinha com aquilo que a gente quer e a gente define o que a gente vai fazer, para onde a gente vai. Então, esse recado é pra gente pensar que não tem algoz na nossa vida. A gente não pode atribuir, de repente, as nossas responsabilidades para os outros, para terceiros. Então, assim, eu não posso falar, olha, eu deixei de fazer alguma coisa na minha vida porque os meus pais não me proporcionaram aquela faculdade que eu queria ter feito, não sei o que, meu pai não pagou a faculdade. Eu não fiz isso porque o meu filho, olha, meu filho sempre deu muito trabalho, então por isso que eu deixei de fazer tal coisa. Olha, eu não consegui aquilo porque minha esposa age assim, assado, então por isso que a minha vida acabou vindo dessa forma, eu deixei de fazer aquilo ali por conta da família. Não, a gente tem escolhas. E é importante que a gente se autorresponsabilize pelas nossas escolhas. Porque uma vez que a gente atribui a responsabilidade de algo que tem acontecido na nossa vida ou da própria manifestação atual das situações na nossa vida, a situação que a gente se encontra, quando a gente atribui essa responsabilidade ao outro, a gente está dando todo o poder da nossa vida, o nosso protagonismo nas mãos de outra pessoa. A gente entrega esse poder de modo que a gente acredita que a outra pessoa é o algoz da nossa vida, por exemplo. A gente está dando muito poder para alguém. Então, é o momento da gente pegar esse poder de volta e assumir, sentar aqui no banco do motorista, assumir o volante, assumir a direção da sua vida, de modo que você tenha o poder, que você tenha o protagonismo. E aí você faz essa reflexão para você assumir essa responsabilidade por tudo que aconteceu até aqui, que por mais que a sua ferida, né, interna, a sua criança interior, aquela coisa que vai te doer aqui, sabe, que vai pegar pra você, o seu ego não vai gostar de ouvir isso que eu tô falando, eu sei que a responsabilidade é sua, mas
entenda que isso, ao mesmo tempo que pode ser dolorido para o nosso ego, é também uma libertação para o nosso ser, porque quando você entende que ninguém é responsável por nada, que você é responsável por tudo que te acontece, quando você entende isso, você tem um poder enorme nas mãos, porque da forma como você fez tudo para que você chegasse nessa realidade hoje, como está, e a responsabilidade é sua, das suas atitudes, das suas ações, das suas omissões, você também pode mudar daqui pra frente e seguir pro caminho que você quiser, virar pra direita, virar pra esquerda, retornar à rodovia, mudar de cidade, de estado, porque a direção está nas suas mãos. Então, sair desse papel de vítima, se você conseguir essa ousadia, essa audácia de tomar para si a responsabilidade da sua vida e o poder que você tem nas mãos, do protagonismo da sua própria vida, entender que tudo é causa e efeito, que a vida te trata como você se trata, como diria o saudoso Gasparetto. Se você entender isso, meio caminho andado, porque você vai entender que você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, porque a vida é sua, a responsabilidade é sua, e lembrando, sem culpa, porque a culpa não leva a gente a lugar nenhum, tá bom? Boa reflexão. Se você gostou da reflexão, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal, é muito importante. Obrigada!